Fala pessoal, tudo bem? Nesse review, irei analisar a Gigabyte B650M Aorus Elite AX, que se trata de uma placa-mãe B650 destinada à nova plataforma M5, onde esse é um modelo mais de entrada. Porém, não se enganem, essa placa ainda possui suporte a recursos como M.2 com PCI Express 5.0, tem um PCB de 8 camadas e um VRM bastante robusto. Quer ver mais detalhes? Depois da vinheta. Respeito da caixa, na parte da frente, consta uma ilustração do falcão símbolo da marca, com alguns features como DDR5 e suporte a SSDs NVMe, enquanto na traseira existe destaque para o VRM, slots PCI Express reforçados e Wi-Fi. É importante destacar que por essa placa ter sido comprada na China, a caixa também está em mandarim, contudo, não existem diferenças no hardware em si. Do kit de acessórios que acompanha o produto, temos cabo SATA, um folheto com instruções para instalação e as antenas do Wi-Fi. Em relação ao visual da placa, ele é bastante elegante, com PCB preto junto aos robustos dissipadores empregados pela Gigabyte, que chamam a atenção para si. Na parte traseira, é interessante verificar que os slots de memória são SMD e por esse mesmo motivo não apresentam os tradicionais pontos de solda ali, algo que ajuda na integridade de sinal e, em tese, também na estabilidade em frequências mais elevadas, Sobre o layout do PCB, Gigabyte fez um bom trabalho com essa placa, com um bom posicionamento dos componentes e adoção de algumas soluções inteligentes, tipo a trava do PCI Express primário que possui ali uma espécie de orelha. Facilita bastante na hora de tirar a GPU dentro do gabinete. Também os M.2 tools, que dispensam parafusos de fixação para os SSDs. Dito isso, ainda existem algumas poucas ressalvas. As portas M.2 estão localizadas logo abaixo do slot PCI Express primário, que limita a circulação de ar e a altura máxima para o dissipador do SSD. Porém, a placa vem com um dissipador, o qual pode ser usado caso o original seja alto demais. Contudo, é importante lembrar que alguns fabricantes anulam a garantia caso se remova o dissipador original do SSD. Então, vale ficar ligado nesse detalhe. Mais adiante, iremos testar se essa peça e esse dissipador da Aorus dá conta do recado. A Gigabyte incluiu um botão de reset configurável na placa, só que em um lugar não muito conveniente, especialmente para uso na bancada. Aliás, você já teve o trabalho de colocar o reset, porque também não inclui um botão de power, E por conta do chipset ser o B650 e não o B650i, o slot PCI Express primário dessa placa é compatível apenas com a geração 4, do PCI Express. Respeito do armazenamento, as M.2 são conectadas à CPU, onde a M2A CPU oferece suporte a PCI Express 5.0 e a segunda 4.0. Existem também 4 portas SATA com suporte a RAID 0, 1 e 10. O codec de áudio utilizado é o veterano Realtek ALC897, com um velho conhecido nosso, sendo encontrado em diversas B450 e B550 que já foram testadas aqui na página, no canal, Uma coisa engraçada é que o fabricante se refere ao som integrado como Hi-Fi áudio, por conta dos capacitores utilizados ali. Mas não se enganem, não tem nada demais nessa implementação e falta potência para aproveitar um fone Hi-Fi mais exigente. Sobre a LAN, ela é de 2,5 gigabit e usa um chip da Realtek, enquanto o módulo Hi-Fi varia com a revisão da placa. 1.0 vem com o módulo da AMD MediaTek e a 1.1, que é a versão testada, a placa-mãe, vem com o Intel AX210. Sobre o espelho traseiro, ele já vem integrado à placa, o que é um grande ponto positivo. Existe ali o botão Q-Flash, que permite atualizar a BIOS sem processador. 2 conectores para antena do Hi-Fi, uma DisplayPort, uma HDMI, um USB tipo C com suporte ao USB 2.0 geração 2, 2 USB 3.2 geração 2 tipo A, 5 USB 3.2 geração 1, 4 USB 2.0, um Ethernet e um painel de som simples com saída de linha, microfone e SPDIF.
Para a B650M Aorus Elite AX, o fabricante optou por incluir um robusto dissipador no VRM, qual é composto de duas peças de alumínio com aletas e ligadas por um heat pipe, algo que só costumamos ver em modelos mais sofisticados, né? Sobre o thermal pad, ele propicia contato ótimo com os componentes, segundo a Gigabyte, é de 5 Wm/Kelvin. Como foi dito anteriormente, para as M.2 foi usada uma chapa de alumínio sem aletas como dissipador, qual vem com dois thermal pads que fazem contato diretamente com os SSDs. A respeito do VRM, a Gigabyte optou por usar um arranjo de 6 mais 2 fases, o VDD-CR e o VDD-SoC, acionando duas Power Stages com o mesmo sinal PWM, que eles chamam de Twin 12 mais 2 VRM Design. Algo que já vimos por aqui em outras placas, tipo na Asus TUF B550 e X570. Os componentes foi utilizado o controlador PWM da Infineon, que vocês podem ver aí embaixo o nome, né, o código dele, junto à Power Stage da Onsemi, novamente, o código está embaixo, que possui corrente máxima rotulada de 60 amperes. No que diz respeito à dissipação de calor das fases do VDD-CR, com um Ryzen 9 7950X em estoque, 160 amperes máximo pelo parâmetro do PPT, né? O VRM deve dissipar cerca de 18 watts, ou cerca de 1,5 watt por Power Stage. Isso aliado ao PCB de 8 layers com 2 onças de cobre e o robusto sistema de refrigeração, implicam que essa placa deve trabalhar fria mesmo nos dias mais quentes. Sobre a UEFI, ela segue exatamente o mesmo padrão encontrado em outras placas recentes da Gigabyte, tipo a B550M DS3H, apenas com mudanças estéticas relacionadas à marca Aorus. Isso é uma boa notícia, afinal a interface é simples e intuitiva, os ajustes disponíveis são suficientes até mesmo para o overclocker mais exigente. No que diz respeito aos ajustes de tensão principais, CPU V-Core vai até 1.55 V, o SoC até 1.4, VDD I/O main vai até 1.4 V, VDD/VDD-Q até 1.8, mas aí tem a observação que vai depender do módulo de memória aceitar, né? Senão é 1.43 no máximo, DDR/VPP até 2 V, porém, para esse valor aí do V-Core e do SoC é possível exceder esse teto aí. É só você selecionar o valor do VID lá pelo menu AMD Overclocking e depois aplicar offset pelo menu Tweaker. Por fim, o ajuste de VDDG também está presente ali no menu do Advanced Voltage Settings. Sobre o menu AMD Overclocking, existem algumas opções interessantes ali, como o VDD MISC, que pode ajudar a estabilizar frequências de memória e FCLK mais altas, LN2 Mode e LCLK Frequency Control, onde esses últimos ajustes podem ser especialmente úteis no overclock extremo, seja para lidar com o code bug, quanto com problemas relacionados a portas USB bugando com a temperatura baixa. O objetivo dos testes é verificar se a Gigabyte B650M Aorus Elite AX é realmente uma boa opção de placa-mãe, testando como seu VRM se comporta com carga, compatibilidade overclock de memória, usando componentes com diferentes chips, desempenho das M.2 e do dissipador incluso com a placa-mãe. Bom, sobre o desempenho das M.2 e aquele dissipador da NVMe, como foi falado na apresentação da placa, ela tem duas M.2 localizadas logo abaixo do slot PCIe primário. Normalmente é um problema tanto do ponto de vista físico, afinal, SSDs NVMe de alto desempenho costumam vir com dissipadores um tanto quanto robustos, o que deve ficar ainda mais comum com as unidades compatíveis com o PCI 5.0. Pode acabar sendo obstruído pela GPU e também circulação de ar, que tende a ser deficiente. Entretanto, a Gigabyte tratou de incluir um dissipador para M.2 junto da placa-mãe, qual foi utilizado o IOmeter 1.1.0 estressando o Hynix Platinum P41 por cerca de meia hora, onde as temperaturas foram registradas em um log com HWinfo. O dissipador da Gigabyte foi capaz de reduzir as temperaturas do Hynix Platinum P41 de 1 TB em até 13 graus Celsius. Parece ser bastante razoável, contudo, é necessário lembrar que foi utilizado apenas um SSD, onde ao se utilizar dois, provavelmente teríamos uma diferença menor entre os dois cenários.
Já para verificar o desempenho das M.2 foi utilizado o Crystal Mark 8.0.4. Contudo, é necessário ressaltar que por não dispormos de um SSD PCI Express 5.0, não foi possível verificar o limite da M.2A CPU, que suporta esse padrão. Como era de se esperar, ambas as M.2 oferecem desempenho mais do que adequado para qualquer SSD NVMe PCI Express 4.0 disponível no mercado. Sobre a compatibilidade de memória overclock, uma das novidades dos Ryzen 7000 e do Socket M5 é o suporte à memória DDR5, onde os novos processadores oferecem suporte até mesmo DDR5 5200 usando 2 módulos e DDR5 3600 com 4. Contudo, essa é a especificação da AMD. Com overclock, sabemos que é possível esticar as coisas até algo entre 6.000 e 6.400 megatransfers por segundo para uso diário, a depender da qualidade do seu exemplar de CPU. Dito isso, de nada adianta a CPU ser capaz de atingir essas frequências se a placa-mãe não segurar o rojão. Dito isso, é de grande relevância testar como a B650M Aorus Elite AX se sai do ponto de vista da compatibilidade com diferentes chips de memória, também como ela vai no overclock. E aqui, a B650M mandou muito bem, sendo capaz de chegar nos limites da controladora de memória do Ryzen 7 7700X com temperatura ambiente. Dito isso, ainda é necessário fazer algumas observações. Por característica da plataforma, o primeiro post após um Clear CMOS tende a ser um pouco demorado, com o tempo aumentando conforme se adiciona módulos mais densos, por exemplo, Dual Rank, ou mesmo maior número de paints. No caso das memórias DR5 6000 em diante, além de se ativar XMP, pode ser necessário subir a tensão do VDD SoC do CPU VDD/IO Main para 1.35 ou até mesmo 1.4. Lembrando que não são todos os exemplares de Ryzen 7000 capazes de operar com frequências de memória acima dos 6.000 megatransfers por segundo. Para chegar à estabilidade com os 4 pentes, foi necessário investir algum tempo acertando as impedâncias de terminação, aqueles ajustes ali chamados RTT e PROC LDT. Para verificar a temperatura do VRM, foi instalado um termopar tipo K com um thermalpad grudento na parte de trás da placa, logo abaixo de uma das fases, conforme vocês podem ver aí na tela, né? Foi utilizado o Blender renderizando a demonstração Classroom por meia hora com o HWInfo para gravar ali os sinais vitais do sistema durante o teste. Ao fim, tomar nota tanto da temperatura ambiente quanto do thermalpar instalado na placa. Por enquanto, dispomos apenas do Ryzen 7 7700X, porém, muito em breve teremos mais modelos maiores para testar. Mas cabe lembrar que todos os modelos com TDP de 170 watts possuem os mesmos parâmetros PPT, TDC e EDC, ainda que nem sempre eles cheguem a atingir os limites, como é o caso do 7700X. É importante salientar que esses testes foram realizados em bancada aberta e que a temperatura ambiente dentro de um gabinete costuma ser algo maior, a depender do hardware utilizado, projeto de ventilação do case e da própria temperatura da sala onde o computador está localizado. Como era de se esperar, com base na discussão teórica sobre o VRM da B650M, ela nem sentiu o Ryzen 7 7700X, com as temperaturas ficando bem abaixo dos 50 graus em load, apresentando um delta de apenas cerca de 19 Kelvin, né? Que demonstra que existe muita margem disponível, indicando que nem mesmo o Ryzen 9 7950X e muito menos os novos Ryzen X3D deverão ser um problema para essa placa. A única observação é que durante os testes de overclock e benchmarks que exigem um pouco mais de subsistema de memória, tipo Y-Cruncher, é possível notar um pouco de coil whine vindo do VRM da placa, que não é indicativo de problemas, mas é algo que pode acabar irritando alguns e eu não sei se é restrito ao meu exemplar, à minha placa, ou se a todas são assim, né? Concluindo então, do ponto de vista do layout, qualidade e recurso oferecido, a Gigabyte fez um ótimo trabalho na B650M Aorus Elite AX, apresentando uma placa com layout decente, construção surpreendentemente sólida, que inclui PCB de 8 camadas, o robusto sistema de refrigeração do VRM e o painel traseiro com espelho integrado, algo que poupa o usuário da frustração de só perceber que esqueceu o espelho após montar a máquina toda. Sobre os recursos oferecidos, ela inclui Hi-Fi da Intel, LAN 2,5 Gigabit, som ALC 897, ambos da Realtek, que é condizente com a proposta da placa. Porém, vale destacar que a Gigabyte anuncia o som integrado como Hi-Fi, quando na real, trata-se apenas de uma implementação padrão, uma camada separada com 4 capacitores eletrolíticos para filtragem.
Sobre a BIOS da placa, ela segue o mesmo padrão encontrado em outras placas da Gigabyte, tipo a B550M DS3H que já testamos, o que é bom, já que o fabricante fez um trabalho decente com a interface e usabilidade da Wi-Fi. Sobre as ajustes disponíveis são suficientes até mesmo para uso em overclock extremo, portanto, sobram para quem só quer algo para uso diário. Em relação ao suporte a PCI Express 5.0, por conta do chipset B650, ele fica restrito apenas a M.2, M2A CPU, com a outro conector e os slots PCI Express trabalhando no Gen 4. Felizmente, não dispomos de um SSD PCI Express 5.0 para testar o desempenho dessa M.2. Contudo, no modo Gen 4, ambas foram capazes de entregar performance máxima. No que diz respeito à compatibilidade overclock de memória, todas as memórias testadas foram capazes de trabalhar com estabilidade tanto em estoque quanto em overclock, onde a B650M, a Aorus Elite AX é mais do que capaz de explorar o limite do controlador de memória dos Ryzen 7000 disponíveis atualmente, inclusive trabalhando com estabilidade enquanto usando 4 pentes single rank trabalhando a 6.400 megatransfers por segundo. Sobre o VRM, o arranjo de 6+2 com duas power stages por fase, aliados ao robusto dissipador e PCB de 8 camadas, não poderiam resultar em outra coisa senão em excelente desempenho térmico, onde a placa nem sentiu o Ryzen 7 7700X, um claro indicativo que ela também não deverá ter dificuldade alguma para levar um Ryzen 9 7950X ou qualquer coisa mais forte que venha a ser lançada no futuro. Em relação ao preço, olha, ele pode ser ou condizente ou salgado, tudo vai depender de onde você olhar. No AliExpress, essa placa pode ser encontrada por cerca de R$ 1.300, com preço ocasionalmente indo abaixo disso em promoções, que dá para dizer que é um valor bastante razoável diante dos resultados e da qualidade apresentada pelo produto, sendo uma excelente opção para quem quer embarcar na plataforma M5 sem precisar se desfazer de um rim no processo. Agora, se faz aí questão de comprar no Brasil, a versão sem Wi-Fi dessa mesma placa pode ser encontrada por R$ 2.400, que é um valor muito alto e praticamente inviabiliza a aquisição do produto, sendo preferível ir atrás de outras alternativas que incluem ali os antigos, entre aspas, Ryzen 5000 M4 ou mesmo Intel LGA 1700. Ah, sim, apenas é necessário se atentar aos eventuais problemas que podem ocorrer na compra de produtos importados, como pode ser o caso desse, Possibilidade da mercadoria ser taxada, demora na entrega, a garantia ser uma incógnita. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!